Missa do domingo 17 de setembro. Reflexões para a mesa da palavra. Esse é o 24º domingo do tempo comum. O perdão é dom divino que nos liberta. E a gente sempre começa com a nossa historinha. Um padre reconhecido, na verdade era uma autoridade da igreja, né? Pediu para um padre idoso e muito espiritual que o acompanhasse num retiro. Para rezar, num dos dias do retiro, o padre velho tinha-lhe passado o Pai Nosso. Ao revisarem à noite aquela oração recolhendo seus frutos, o sacerdote lá famoso virou-se para o velho sacerdote dizendo: Padre, concluí que eu rezo de maneira errada ao Pai Nosso. Curioso, o padre solicitou ao mestre, homem reconhecido como grande teólogo, que lhe explicasse o porquê dessa constatação. Padre, que eu rezo: perdoai as nossas ofensas mais do que perdoo aos que me têm ofendido. O padre velhinho baixou a cabeça, então, ficou silencioso. Levantou-a passado uns tempos e disse para o mestre a quem acompanhava: Amigo, acho que é você quem reza certo o Pai Nosso. Pensamos que Deus é como a gente, que ele pensa, sente, age como cada um de nós. Daí que se há de tomar um cuidado especial com o final do texto do Evangelho deste domingo. Na linguagem semita usada por Mateus, podemos ficar com a impressão de que Deus poderá não nos dar seu perdão. Isto é falso. Ele sempre perdoa, mesmo que sejamos incompetentes e fracos no perdão. Deus sempre ama e o amor e o perdão andam de braços dados. Deus é todo amor e por isso seu perdão não tem nenhuma reserva e muito menos quantidade. Nele não cabe, como em nós, um pedacinho de si ou de no entanto. Ao contrário dele, que é em plenitude, nós vivemos muito na dimensão do ter, o que faz com que o nosso jamais possa ser colocado na mesma balança do perdão absoluto de Deus. Isso é importante a gente saber. Por isso, a constatação bonita do velho sacerdote de que rezar o Pai Nosso daquele jeito é que fazia sentido na vida daquele teólogo a quem acompanhava. Essa passagem termina dizendo que devemos perdoar com o coração. Na linguagem bíblica, perdoar com o coração é perdoar totalmente, ou seja, com o corpo inteiro. Este é o convite radical que, através dessa parábola, Jesus nos faz. Somos seres totalmente perdoados e, por isso, o chamado é para que não quebremos esta corrente. Se somos perdoados e cada um de nós deve ter dentro de si essa experiência absoluta de Deus, então devemos levá-la adiante. Que ela não pare em nós. Perdoar é dom divino e por isso está bem além de sentimentos, mágoas, susceptibilidades e outras causas humanas. É presente que já está inserido na própria etimologia da palavra latina per, donare. O per é um prefixo que carrega o significado de algo feito em plenitude, pode ser encontrado em várias palavras como perfeito, fazer com excelência. Per
correr. Correr um trecho em sua totalidade. Permanecer. Ser ou estar plenamente num determinado local. Perdoar, então, nada mais é do que doar-se em absoluta e plenamente condição, ou seja, doar-se ao modo de Deus. Somos acostumados à lei da reciprocidade, o que significa que o que me for feito deve ser pago na mesma moeda. O perdão, por estar nessa mesma dimensão do amor, não está feito a esta lei. Por isso, também a nossa dificuldade em perdoar. Sabemos que não dá para se medir um sentimento que se tenha ferido, uma palavra mal dita, um descuidado com alguém. Muito menos a vida pode ser medida ou dimensionada. Notemos que até as coisas materiais se inserem nessa roda. Eis que, além do valor físico e mesmo monetário delas, haverá um valor de estima, e esse é impossível que lhe seja dado em números. Lembre-se, por exemplo, da caneca que você herdou do seu avô. O valor de estima dela é tão grande e o valor real praticamente é zero, não? Perdoar é bem mais do que ressignificar o passado. É libertar-se dele, lançando o olhar à frente, na coragem de se mirar além do aqui e agora somente. É querer que permaneça em nós a alegria de viver. Não uma vidinha qualquer, mas a vida plena e em abundância. O perdão é olhar em frente e de alguma maneira dizer com toda a gratuidade: eu quero viver e por isso também quero que você viva. Esse querer não está ligado aos sentimentos que talvez sejam vivenciados. Estar magoado, triste, mesmo com raiva, não significa que não se possa querer que o outro viva. Olhamos em volta e veremos muitos exemplos disso. A ferida, como no ressuscitado, continua e muitas vezes ainda pode estar sangrando, mas mesmo assim é preciso que se aposte na vida, que se lance para a vida. O olho por olho de Talião, que acabaria por nos fazer todos cegos, e que já foi um avanço cortando a desproporcionalidade da retaliação, em Jesus está todo superado pela misericórdia. Perdoar não significa que sejamos obrigados a permanecer do lado daquele que nos ofendeu. Ao exercer esse dom de Deus, há também o convite a que celebremos um dos 3 pactos que nos são ensinados nas escolas de perdão e reconciliação, as famosas e tão lindas Espere. O pacto de coexistência, que é como se disséssemos: olha, eu quero que você viva, mas não estou preparado para vê-lo e por isso não quero tê-lo por perto. O mundo é bem grande e podemos muito bem coexistir nele. Vá e viva plenamente. Aqui viverei eu. Ou pacto de convivência, quando podemos dizer: quero que você viva e nesse viver você poderá até estar por perto, mas não estou preparado para ir além de uma convivência formal. Mesmo próximos, quero que respeite o meu espaço vital da mesma maneira que respeitarei o seu. E o terceiro pacto, o pacto de comunhão. Esses 2 primeiros, quem sabe devam caminhar para esse terceiro. O pacto de comunhão, quando se diz de coração: resgatemos a nossa comunhão. Quero você comigo. Preciso de você junto de mim. Venha e nos reconciliemos plenamente.
reconstruamos o que foi quebrado. Vamos fazê-lo ainda mais bonito. Por último, é importante ressaltar, e os pactos querem dizer isto, que perdoar não significa que se tenha esquecido. O esquecimento, não é um processo saudável. Quando temos alguém por perto que anda esquecendo coisas importantes, sugerimos vir visitar o médico, não é? Perdoar é manter a lembrança, mas numa dimensão maior e que vem de Deus, a dimensão do amor. Lembrar com liberdade, sem se manter na prisão da raiva ou até mesmo do ódio, que faz com que o agressor se mantenha presente todo o tempo na minha memória, fazendo mal e envenenando o meu coração, obviamente. Algumas pistas para a reflexão. Tenho consciência da ação misericordiosa de Deus em mim? Até que ponto mantenho a corrente perdoando aos que me ofendem? A quem preciso perdoar, libertando-me e provando em mim o amor de Deus? Um bom domingo para todos e que a gente caminhe em paz e no perdão.